com a gente aqui outro dia, trazendo a palavra de Deus, né? Foi uma bênção, foi usada tremendamente pelo Senhor, né? Qual foi mesmo, Visão, o tema? O tema da ministração que Deus colocou no meu coração naquele dia foi Meu Alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, isso mesmo, né? Então, você que já conhece a Viviane, né? O seu apelido ali é Visão, né? E é realmente, de fato, uma mulher de visão. E ela está aqui hoje conosco e vai contar um pouquinho da sua história, né? O objetivo desse programa é mostrar o valor de Cristo na nossa vida. Tem gente que fala que Jesus é só para quem já matou, roubou, estuprou, enfim, né? Só para os piores dos piores. Mas na verdade, a Bíblia apresenta Jesus como a pedra fundamental, essencial na vida de todo ser humano. Jesus, ele é essencial na vida de todo ser humano. E é isso que você vai perceber na história de hoje, né? Então, começando aqui a nossa conversa, Viviane, eu gostaria, antes, né, de fazer uma oração, né, antes da gente começar aqui esse testemunho, né? Pai, eu quero colocar esse momento nas tuas mãos. Eu sei, Deus, que tem muitas pessoas que o Senhor colocou agora ouvindo essa programação, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, usa esse testemunho para abençoar vidas, para tocar, Deus, corações nessa tarde, em nome de Jesus. E já pela fé nós queremos te agradecer, porque não temos dúvidas de que o Senhor sempre nos ouve e responde a nossa oração. Bom, mas Viviane, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua história, né? Antes de você conhecer a Cristo, como era a vida da Viviane? Fala aí um pouquinho pra gente. Primeiramente, né, uma boa tarde a todos que estão nos escutando, né? Em nome de Jesus, que meu testemunho possa tocar o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Né? E respondendo aqui a pergunta do pastor Wagner, como era a minha vida, né? Gente, eu era uma pessoa muito complicada. Vocês vão ver no decorrer do meu testemunho que, glória a Deus, para a glória de Deus, muita coisa foi mudada. Mas, para aqueles que me conhecem, né, já não é de muito, não vai ser de assustar, né? Mas eu era uma pessoa muito agressiva, pastor. Agressiva demais, ao extremo. Deus mudou mesmo, eu era muito agressiva. Agressiva ao ponto de passar pela rua, simplesmente de olhar para a cara da pessoa, eu queria brigar. Eu gostava de brigar, eu era sanguinária, eu gostava de ver sangue. Sabe aquela pessoa que quer bater a ponto de ver a outra pessoa sangrar? Eu era assim. E durante um bom período da minha vida, eu me retirei das amizades. Eu procurei andar sozinha. E nesse período eu conheci o álcool, conheci o cigarro, e esses se tornaram os meus melhores amigos. Eu entrei pro mundo, né, do vício muito cedo, dentro de casa, nas festas e tal, e eu tomei aquilo ali como meu amigo, como meu companheiro. Por ser uma pessoa muito tímida, retraída, no momento ali do alcoolismo, quando eu estava ali, né, embriagada, eu me tornava uma pessoa mais feliz. Eu procurava ali no álcool, eu procurava naquelas amizades ali que gostavam daquelas mesmas coisas, né, a felicidade. E durante um tempo na minha vida, eu fui até a decadência. Gente, quem me olha hoje não imagina, mas eu cheguei a dormir na rua por causa de álcool. Eu já cheguei a quase um coma alcoólico, né? Já bebi tanto, mas tanto, de não saber aonde dormir, como cheguei àquele lugar. E fui criada, né, pelos meus tios, pela minha avó, desde pequena, e não convivia nem com minha mãe, nem com meu pai. E aquilo também era outra coisa que mexia muito com o meu emocional. Eu me sentia uma pessoa muito rejeitada. A minha infância, eu me via como uma pessoa diferente de todas as outras pessoas ao meu redor. Eu me via como alguém que foi rejeitado, não só pelos pais, mas também pela própria sociedade. E com aquilo eu me retraía. Eu ia para o meu próprio mundo. Tinha vezes que eu entrava para o meu quarto, apagava a luz e ficava ali, chorando e perguntando muitas vezes a Deus. Eu questionava muitas vezes a Deus assim: Deus,
por quê? Eu não entendia por que de tanta dor, por que de tanta tristeza, por que de tanto abandono. E a minha infância foi praticamente isso. E devido a esse descaso, devido a esse momento de solidão na minha vida, eu procurei pessoas erradas, né? E devido a essa ausência de carinho, essa ausência de afeto, eu comecei a procurar carinho e afeto aonde eu nunca acharia. Procurava carinho em lugares errados, procurava carinhos em pessoas erradas. A minha vida sentimental se tornou algo destruído. A minha vida sentimental era terrível, era péssima. Porque eu entrava em relacionamentos, mas eu não conseguia achar aquilo que... É como se estivesse faltando algo dentro de mim. Eu procurava nas pessoas que elas pudessem suprir essa necessidade que havia em meu coração. Mas ninguém conseguia suprir aquela necessidade. Tinha vezes que eu chorava, vinha uma tristeza de dentro que eu não conseguia entender porquê. E eu expressava ela ou na agressividade, ou no álcool, ou até mesmo no meu silêncio. Eu me afastava de todo mundo. E ali foi toda a minha adolescência, a minha infância, adolescência, e eu entrei na minha vida adulta assim também. Entrei em relacionamentos que me trouxeram só tristeza, relacionamentos que me trouxeram apenas mais dores, que trouxeram apenas mais, tristeza ao meu coração. E devido a isso, eu resolvi, eu fiz um pacto comigo mesma. Falei, olha, quer saber? Eu vou viver só, toda a minha vida. Eu lembro que o meu plano de vida, sabe qual que era? Eu falava assim, olha, eu vou crescer, eu vou ter a minha casa, um emprego, e eu não quero me casar. Eu vou viver sozinha, eu não quero ter ninguém, eu não preciso ter ninguém. Sabe quando a pessoa está tão machucada, já sofreu tantas desilusões na vida, que ela fala, olha, eu prefiro só. É aquela frase que eu creio que muitos de vocês já disseram. Antes só do que mal acompanhado. E eu pensava assim, eu prefiro viver só. E durante toda a minha vida, eu lembro que os meus relacionamentos não passavam de 3 meses. Quando eu via que estava ficando sério, eu terminava. E quando eu via que aquela situação eu estava começando a me envolver, eu terminava. Eu não conseguia ter um relacionamento fixo com ninguém. E eu fui só caindo em tristeza, até que eu quase caí em depressão, devido a essa solidão que eu tinha comigo mesmo. E aquilo ia me corroendo por dentro, fazendo com que eu me machucasse cada vez mais. Então eu entrei em um relacionamento. Eu comecei a ter um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa eu vi assim, nossa, vai dar tudo certo, dessa vez vai dar tudo certo, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu vou ser feliz. Sabe quando você entrega todos os seus sonhos na mão de alguém? Eu entreguei os meus sonhos nas mãos dele. Com essa pessoa eu falei, olha, eu agora quero ter uma família, eu agora quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma casa com ele, eu quero viver com ele todos os dias da minha vida. E durante um bom tempo da minha vida, eu estive feliz com ele. Não a felicidade que a gente encontra em Cristo, mas aquela felicidade que só o mundo traz. E durante um bom período da minha vida, nós estivemos ali juntos. Só que nesse período, a minha vida começou a ficar mais doida ainda, sabe? Os ciúmes, as desconfianças. Porque você sabe que tem uma alegria, tem uma felicidade que nenhum homem vai te entregar. Mas eu buscava nele. E ele, infelizmente, buscava em mim também. Mas durante esse período da minha vida, durante esse período, esse relacionamento, foi quando eu tomei uma das maiores decisões da minha vida. Durante esse relacionamento, foi quando Deus me pegou e falou assim, agora está na hora de começar um novo nível da sua história. E foi nesse período que Deus preparou o ambiente, Deus preparou a ocasião, Deus preparou o lugar e o momento, dele ter um verdadeiro encontro, de eu ter um verdadeiro encontro com ele. Olha que coisa tremenda, você que está nos ouvindo. Talvez a sua história, em algum momento, ela se pareça com a história da Viviane.
E é interessante que ela expressava ali, né, a sua tristeza, a sua angústia, porque se sentia rejeitada, né? E ela expressava isso ou através da agressividade, ou através dos vícios, né, o álcool e a bebida, ou através da solidão. Quem sabe você é uma pessoa que também está ferida, né, uma pessoa que talvez passou tantas decepções, né? E como ela disse aqui, ela chegou quase a um coma alcoólico, né? Chegou a dormir na rua por causa da bebida. E então a gente percebe que tudo isso era em razão, né, de uma ferida, de um vazio, né, de uma pessoa que se sentia desprezada, se sentia rejeitada pelos pais ou pela sociedade, como ela disse aqui, né, Viviane, você foi criada, né, em boa parte da sua vida pelos seus tios. Isso. Né? Então quer dizer, talvez tenha alguém ouvindo e que se sente assim: por que meu pai me deixou? Por que a minha mãe me deixou? Né? E ela buscava suprir essa carência em relacionamentos com outras pessoas. Amizades não deram certo, relacionamentos amorosos não deram certo, até esse último relacionamento, né, que ela diz que depositou toda a sua esperança em um homem e que não deu certo. Então são fundamentos frágeis que muitas vezes a gente quer construir a nossa vida, a gente quer estruturar às vezes a nossa vida na areia, e aí vem a onda e derruba tudo e a gente volta à estaca zero. E parece que é um ciclo vicioso, um ciclo de sofrimento que parece que não tem fim. Mas como você começou a falar aí, Viviane, conta pra gente como foi o seu encontro com Jesus, como que foi esse encontro de uma pessoa, vamos colocar aqui, machucada, com um médico que dá a cura, né, que faz um milagre. Como é que foi? Conta pra gente, por favor. Então, como eu estava dizendo, né, Deus preparou tudo, né, pastor? Preparou o ambiente, preparou tudo. E eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Foi num dia de domingo, onde tudo começou. Um dia qualquer, um dia normal, família reunida, né? Fui dormir mais cedo. E eu lembro que eu não conseguia dormir, todo mundo lá em casa dormindo, todo mundo já deitado. Deu 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã e o sono não vinha. Deu 4 horas da manhã, gente. A minha história é um pouco diferente da história de muitas pessoas quando vai conhecer a Cristo, né? Que muitas vezes é uma pessoa que vai ali te evangelizar, muitas vezes é uma pessoa que te leva ali uma palavra. Comigo foi um pouco diferente, pastor. Eu tive uma experiência na minha casa. Eu tive uma experiência com Deus. Eu achava que eu estava vivendo de uma forma correta. Eu achava que eu estava vivendo uma vida boa. Mas durante aquela noite, eu tive uma experiência tão tremenda. Tão tremenda. Eu creio que eu estive no verdadeiro Peniel com Deus, né? E eu lutando ali, não conseguia entender, eu não tinha discernimento do que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu me lembro que todos estavam dormindo na minha casa. Eu levantei, o meu irmão já era cristão. Eu peguei a Bíblia dele, tentei ler, que eu sabia que aquilo que eu estava vivendo era algo espiritual. Eu tentei ler, mas, gente, eu não conseguia entender nada que estava escrito na Bíblia. Eu não conseguia entender nada, pois nós sabemos, né, que quem dá entendimento é o Espírito Santo de Deus. E eu não tinha o Espírito Santo de Deus naquele momento. E eu ali naquela agonia, eu comecei a clamar para o Senhor, comecei a gritar naquele quarto, mas, gente, ninguém me escutava. Ninguém escutava meu grito e eu chorava. E ali foi a noite toda, até que o dia amanheceu. Eu liguei para uma prima minha que já fazia parte, né, do corpo de Cristo. Ela fazia parte do Ministério Batista Internacional, né, que na hora do desespero a gente procura alguém, né, sempre alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que já conhece de Deus. Mas ela falou comigo: não, hoje não tem culto, hoje não tem nada na igreja não. Gente, eu fiquei louca.
Falei, não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ter um encontro com Deus, eu vou morrer. Eu achei que eu iria morrer. Mas nós marcamos ali um encontro e na quarta-feira eu estive ali na Água Santa. Naquela época ainda a igreja era lá na Água Santa. Eu me lembro, gente, hoje da pregação, eu me lembro da atmosfera da igreja, eu me lembro de tudo. Porque eu estava tão necessitada de Deus naquele momento, que tudo para mim ali naquele momento era precioso. E eu ali naquele momento, eu me lembro que eu sentei lá, ouvi aquela palavra desesperada, procurando ali uma solução para o que eu estava vivendo. É como se da noite para o dia a minha vida tivesse transformado totalmente. Eu lembro que chegou uma irmãzinha perto de mim e me deu um abraço, gente. Eu não pedi abraço de ninguém. Ela do nada chegou e me abraçou e falou, nossa, que bom que você está aqui. Gente, nunca ninguém tinha me falado aquilo na vida. Nunca. Ninguém da minha família até então tinha chegado e me dado um abraço. Eu estava naquele lugar pela primeira vez. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida chegou e me abraçou e falou, que bom que você está aqui. Naquele momento eu me senti acolhida. E logo depois que ela me falou que bom que você está aqui, ela já veio e falou, olha, eu quero te acompanhar. Eu posso fazer célula com você? Eu não sabia o que era célula. E olha, um coração de alguém machucado. Olha, a minha resposta para ela foi, filha, eu não preciso, eu não quero. Se eu quiser, eu te procuro. Eu estava machucada, eu estava ferida. Mas ela falou assim, olha, então quando você precisar, quando você quiser, eu estou aqui. E saindo ali daquela reunião, eu encontrei com uma pessoa, uma mulher de Deus chamada Maria José. E ela já me pegou pelo braço e falou comigo assim, olha, essa semana ainda eu quero encontrar com você. Me dá seu telefone, eu quero fazer célula com você. E eu não aceito não como resposta. Deixa eu cuidar de você? Gente, eu me senti ali como uma criança. E eu falei com ela, sim, eu aceito. Eu aceito. E eu aceitei naquele momento aquela mulher de Deus cuidar de mim. E naquela mesma semana eu já fui na casa dela, foi na quinta-feira, às 7h30, para participar da célula na casa dela. E ali, gente, eu amei. Eu amei, foi paixão à primeira vista. Aquele ambiente gostoso, né? Aquele lugar onde, nossa, nós recebemos tanto de Deus naquele lugar. E junto comigo ainda eu levei mais. Eu falei, nossa, eu posso levar um visitante lá na célula? Eu não sabia, Deus já estava me usando naquele momento. Pode levar sim, Viviane. Eu levei. E ali eu comecei a participar da célula ali, na casa da Maria José, mas do Aleson. E ali eles passaram a ser meus líderes. Para quem não sabe, né, gente, o Aleson já foi meu líder. Eu já fui herói da fé, né? Mas... E lembrando, interessante que o Alisson, ontem ele teve aqui na rádio, trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já fui herói da fé, hoje eu sou Rosa de Saron, né? Mas eu estava ali sendo cuidada pelos dois. E eles começaram a trabalhar comigo, trabalhando, fazendo célula, para me enviar ao encontro com Deus. Gente, mas eu cheguei àquele lugar, já transformada. Até chegar ali ao encontro com Deus, a minha vida já tinha transformado muito. Só com a ajuda da célula. Porque a célula ali, a gente já começa a ser transformada, a gente já começa a receber ali o alimento de Deus. E chegando ali ao encontro com Deus, eu achava até então, não, minha vida tá boa, tá tudo tranquilo, eu tô de boa. Mas Deus começou a falar comigo ali de uma forma como nunca eu tinha ouvido falar de Deus antes. Deus começou a falar comigo coisas que eu nunca ouvi falar antes. Teve momentos que eu parava e ficava assim ali no encontro com Deus. Isso aqui está acontecendo mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? Parecia que o sítio tinha sido levado a um outro lugar, sabe? Era como se Deus tivesse nos erguido, nos levado ao céu. Teve momentos que eu achava que era só eu que estava ali naquele sítio. Parecia que Deus tinha separado aquele encontro só para mim. E Ele começou a trabalhar tanto na minha vida. Tanto na minha vida naquele encontro com Deus. Foi ali que Deus começou a me dar dons. Que até hoje Ele tem, né, me dado a oportunidade de, né, levar a palavra dEle dentro desses dons que Ele tem me dado. Mas começou ali, dentro daquele encontro com Deus. Onde foi ministrado palavras,
onde foi derramado unções, né, transformadoras sobre as nossas vidas, né? E eu só pensava em sair dali. Eu pensava assim, nossa, quando eu for sair daqui, como que vai ser? Como que vai ser a minha vida depois que eu sair desse encontro com Deus? Será que vai continuar da mesma forma? Eu me lembro que eu chorei, gente, porque eu não queria sair do encontro. Você acredita, pastor? Eu não queria sair do sítio. Eu também me sentia assim. Eu não queria sair. Eu pensava assim, meu Deus, se eu sair, eu vou continuar com as lutas lá fora. Minha família continua do mesmo jeito, né? Eu continuo morando com meus avós, eu continuo morando com meus tios, eu continuo sem minha mãe. E Deus falou tanto comigo naquele lugar. Foi como se Ele tivesse me pegado, sabe? Quebrado toda e falado assim, olha, eu quero te dar uma nova vida. Eu vou te dar uma nova história. E Ele começou ali. Pegou toda a minha vida, sabe? Ele não simplesmente apagou. Mas é como se Ele tivesse me dado uma nova folha, uma folha em branco, para que eu pudesse escrever ali uma nova história, né? A partir do encontro com Deus. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto a Viviane falava, me ocorreu uma frase aqui na minha mente. Eu anotei: como eu posso estar vivendo correto se tudo está dando errado? Pensa nisso. Como eu posso estar vivendo correto se tudo está dando errado? Eu acho que um sinal de que a gente precisa mudar é as coisas começarem a dar errado na nossa vida, né? Então eu acho interessante que a Visão falou aqui, né, da madrugada ali, né, aquele momento que ela sentiu uma necessidade tão grande de Deus. E olha, essa necessidade é o chamado de Deus. Quem sabe você está nos ouvindo e você está com o coração apertado e você sente uma necessidade tão grande de Deus. E foi nesse momento que ela começou a buscar a palavra de Deus, que no outro dia cedo ela procurou uma amiga e quis saber aonde era a igreja, que hora, que dia que tinha culto. Naquele dia não tinha, mas depois essa amiga leva ela para fazer uma visita ali na MBI. E sabe, queridos, eu quero que você me entenda. Quero que você me entenda. Jesus disse assim: aonde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu vou estar entre elas. Então, não é a igreja que mudou a história da Viviane, não. Não é igreja, não é pastor, não é igreja, não é religião. É Jesus Cristo. É o encontro que a gente tem com Jesus, com a palavra poderosa de Deus, é que realiza o milagre em nós. Então, naquela primeira visita, eu prestei atenção aqui quando ela disse do abraço que ela recebeu. Olha como que o Espírito Santo trata da gente. Uma pessoa tão ferida, uma pessoa que se sentia tão rejeitada, talvez um abraço que para qualquer pessoa seria menos que nada, foi o começo da cura na vida dela. Porque aquele abraço significou muito para ela, porque isso nunca tinha acontecido com ela dessa forma. E aí veio o convite para a primeira célula. Sabe, ali na MBI, além da gente ter um momento em conjunto, em comunhão na igreja, nós também temos um tratamento individual, um acompanhamento individual que se dá nas células. Isso é muito importante porque nos ajuda a aprofundar na necessidade das pessoas. E logo depois veio o retiro espiritual de 3 dias, que é o encontro com Deus. É quando a gente vai na sexta-feira à noite para um retiro, num sítio muito bonito, muito agradável, e a gente volta no domingo à tarde. E é impossível falar do que é o encontro com Deus, é só participando. É muito forte, é muito tremendo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, sobre a célula, sobre o encontro com Deus, faça uma visita para a gente ali na MBI. Vai lá, né? A gente vai explicar para você, né? A gente vai colocar você à parte, você vai poder participar de todos esses momentos, sem nenhum compromisso, né? Eu não estou chamando você para mudar de religião, não, nada disso. Mas se você percebe que precisa mudar algo na sua vida, eu quero dizer a você, não adianta procurar os vícios, não adianta entregar sua esperança na mão dos homens, não adianta afogar-se no trabalho, enfim, é preciso um encontro com Jesus. Isso faz toda a diferença. Então, Viviane, fala pra gente,
Você falou aí de como era a sua vida antes do Senhor Jesus, como foi o seu encontro com Jesus, mas agora fala pra gente, o que mudou? Né? Será que hoje você está arrependida de ter conhecido a Jesus, de ter tido esse encontro com o Senhor Jesus? Né? O que Ele fez na sua vida? A partir desse momento que você teve uma experiência com Ele, que você conheceu a Ele, o que mudou? Primeiramente, pastor, o senhor falou assim, se eu arrependi, né? A única coisa que eu falo com Deus hoje é assim, ó Deus, o meu único arrependimento era não ter corrido para o Senhor antes, né? Gente, minha vida mudou completamente, né? Com quem eu encontro que me conhecia antes, fala assim, Visão, né? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Hoje eu estava compartilhando com uma amiga minha, ela falando, realmente, Visão mudou, né? Falando isso, mandar um abraço para ela, para Manu. Tava conversando com Manu hoje, né? Manu, abençoada. Um abraço, Manu, te amo. Amém, amamos você, Manu. Deus abençoe, querido. E eu tava falando ali com a Manu, falando, né, como que Deus transformou a minha vida, como que Deus mudou. Saindo ali do encontro com Deus, gente, a transformação já começou ali na igreja mesmo, né? Que a nossa família, a minha família foi ali encontrar comigo e Deus já foi tratando naquilo, né? E eu saí daquele lugar completamente apaixonada por Deus. Eu me lembro, gente, uma das coisas que fica mais marcante na minha mente foi o dia que eu juntei aqui tanto de coisas do passado, sabe? DVDs, roupas, e fui queimando e fui quebrando aquilo. E a minha família achando que eu estava doida, né? Porque as minhas vestes não eram vestes, né? Que mostrava um verdadeiro encontro com Deus. Mas eu comecei a mudar. E eu comecei a queimar e quebrava tantas coisas. Gente, aquela pessoa agressiva que me conhece hoje vê que não é aquilo mais, né? Hoje eu sou mansa, né? Mas hoje eu já sou uma pessoa tão tranquila, gente. Deus colocou tanto amor no meu coração, né? Não só pelas pessoas que eu cuido, mas pela minha família, né? Hoje, gente, para a honra e glória, né, do Senhor, hoje eu vivo com a minha mãe, eu já vivo com meus irmãos, né? Até então eu não vivia com minha mãe. Gente, hoje a minha mãe é minha amiga, né? Minha mãe teve um encontro com Deus também, glória a Deus por isso. Hoje eu posso falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Tanta coisa que Deus tem me dado, tantas coisas que Deus tem permitido que eu possa fazer dentro da casa dele, né? Hoje, né, eu faço parte do ministério de teatro dentro da igreja, faço parte do ministério de dança dentro da igreja, eu faço parte do ministério de louvor dentro da igreja, eu faço parte da equipe da pastora, eu faço parte do corpo de Cristo, gente. E isso para mim é uma alegria tremenda, né? Então Deus, ele tem trabalhado na minha vida, né? E ele tem trabalhado no meu caráter também. Mas eu meditando hoje à tarde no meu testemunho, eu estava assim com Deus, Deus, sabe em que o meu testemunho se resume? Tudo que aconteceu? Em escolha. Eu que escolhi. E o pastor falando aqui agora há pouco, eu estava observando e falei, não, Deus, é verdade. Naquele dia foi eu que escolhi levantar e ir procurar o Senhor. Eu que escolhi ir à célula aquele dia na casa da Maria José. Eu que escolhi ir ao encontro com Deus, que é eu que tenho que fazer a minha ficha. Eu que escolhi estar aqui hoje. A minha vida é baseada em escolha. Talvez você que está me escutando também, talvez não, com certeza a sua vida também é baseada em escolhas, né? E glória a Deus, eu escolhi o correto. Porque hoje eu tenho vivido, gente, as grandes obras de Deus, as maravilhas de Deus sobre a minha vida. Ele tem usado a minha vida de uma forma, pastor, tão grande. Às vezes eu fico maravilhada com Deus, que assim, Deus, eu não mereço tantas coisas que o Senhor tem me feito. Hoje eu sou líder da geração Rosa de Saron. Eu me sinto como a líder mais privilegiada da igreja. Porque Deus tem me dado discípulas, gente, tão abençoada. Pessoas que eu tenho de cuidar, que já passou pelo mesmo problema, né, que eu passei antes de conhecer a Cristo. Mas Deus tem me dado graça para cuidar da vida delas também. Então, se eu me arrependi, eu não me arrependi. Eu tenho me alegrado cada vez mais. E, né, a prova do não arrependimento é que eu tenho levado pessoas também a ter um encontro com Deus. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa, né? Uma jovem outrora cheia de ódio, hoje cheia de amor, né? Cheia de Deus, porque Deus disse, né, a palavra de Deus diz que Deus é amor.
E quando Deus entra, queridos, é tudo diferente. E é tão interessante que o vazio que a gente busca preencher em relacionamentos, em vícios, enfim, em tantas coisas, esse vazio só é verdadeiramente preenchido com a presença de Deus, né? Então, assim, hoje eu tenho certeza que a Viviane, ela não é mais uma pessoa, até porque nós que conhecemos ela sabemos disso, né? Não é mais uma pessoa revoltada, deprimida, entristecida, pensando em morrer, não quer viver, e, enfim, né? Uma pessoa que odeia todo mundo, né? Como ela falou no começo aqui, via a pessoa na rua e por ver gente na rua ela já queria brigar, queria bater, queria machucar as pessoas. Por que isso? Porque uma pessoa machucada, ela só sabe machucar. Mas uma pessoa curada, ela leva cura para as outras pessoas. Uma pessoa sarada, ela compartilha, né, a cura com outras pessoas. E é exatamente isso que eu estava lendo aqui na palavra de Deus, em Marcos capítulo 2, versículo 17, quando diz a palavra do Senhor assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E Jesus, o contexto do texto aqui, é porque Jesus estava no meio dos pecadores, estava no meio de pessoas sofridas. E aí as pessoas começaram a murmurar, as pessoas começaram a reclamar. Como pode Jesus, sendo santo, estar no meio desses pecadores? E aí Jesus fala essa frase maravilhosa: não é os sãos que precisam de médico, são os doentes. Sabe, você que está aí doente, Jesus, Ele está aí perto de você, com você. Ele está te chamando, Ele está gerando essa necessidade no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Nunca desistiu de você. Talvez você que está nos ouvindo, você se afastou dos caminhos dEle e as coisas só pioraram. Você pensou que ia dar um tempo, mas esse tempo, né, tá passando, as coisas vêm piorando na sua vida. Mas hoje Deus está dizendo que não desistiu de você. Ele está dizendo que Ele é o médico que você precisa. Ele é um médico que pode mudar a sua história, como mudou a história da Viviane e mudou também a minha história. Então eu queria que você refletisse nesse testemunho, porque o objetivo deste testemunho é levar você a ter o seu encontro com Jesus, o seu encontro com Deus. Pense nisso, Deus abençoe você. Um milagre na MBI. Um milagre